Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço para criar uma peça no SketchUp. Eu estou usando a versão 8 do SketchUp. Eu prefiro primeiro criar algumas linhas de referência que vão me auxiliar na construção da peça. Então eu vou usar essa ferramenta aqui, que é a fita métrica. Vou selecionar a linha verde e vou começar a trazer o mouse para o lado. Ele vai aparecer uma linha vermelha, que significa que essa linha que estou fazendo, ela está paralela à linha verde e perpendicular à linha vermelha. Vou digitar um valor aqui, como que está em milímetros, vou colocar 2000, que daria equivalente a 2 metros. Depois eu vou criar mais uma linha paralela a essa linha que eu criei e perpendicular à linha vermelha. Então eu vou considerar a espessura da peça que eu vou fazer de 25 milímetros. Então põe 25, Enter. Ele criou uma outra linha paralela. Vamos olhar mais de perto. Então agora se eu medir aqui, dessa linha até essa linha, ele deu os 25 milímetros. Dou ESC para sair do comando. Então a minha peça ela vai ter essa espessura. Eu vou fechar aqui. Então eu dou 2 cliques nessa linha aqui. Ele vai criar uma linha aqui. Então aqui eu vou criar uma linha paralela à linha vermelha. E a distância está na direção do eixo verde. Vou colocar 500 milímetros. Enter. Então agora eu já tenho essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. Vou pegar essa ferramenta aqui, que é o retângulo, e ele já vai reconhecer a intersecção. Eu clico aqui, clico do outro lado, né? Então cliquei desse ponto, eu vou para essa linha e trago ela até aqui, pego a outra intersecção. E aqui ele criou uma superfície. Então isso ainda não é uma peça. Eu preciso que ela tenha um volume. Para criar esse volume, eu uso essa ferramenta aqui, ó, que é de empurrar e puxar. Então eu pego a ferramenta, volto aqui mais perto para facilitar. Quando eu passo o mouse na superfície, ele aparece um monte de pontinho. Significa que ele está selecionando essa superfície. Então eu dou um clique. E quando eu mexo com o mouse, ele já começa a criar a peça. Aí com o mesmo conceito da criar a linha, eu posso colocar um valor que ele vai dar, nesse caso aqui, é a altura para onde eu estou arrastando. Então se eu selecionar e subir, ele cria o volume para cima, movimentar o mouse para baixo, ele cria o volume para baixo. Vou colocar para cima e vou colocar 700 milímetros. Então aqui ele criou a minha peça. Porém, essa peça ela ainda não é uma peça. Eu tenho que realmente falar para o SketchUp que isso aí é uma peça. Eu pego a ferramenta de seleção, né? É só selecionar. Uma coisa que eu costumo fazer, se eu não for usar mais as linhas de referência, eu venho aqui em editar, excluir guias, que ele vai apagar todas essas linhas de referência. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu clico 3 vezes nessa superfície, que ela seleciona todas as faces, clicar fora. Ou eu seleciono em uma superfície, botão direito, selecionar todas conectadas, que ele faz essa mesma seleção. Com tudo isso selecionado, eu venho em botão direito, criar componente. Eu venho em criar componente, ele pede para eu dar um nome, eu posso chamar de lateral e criar. Agora ela é uma peça. Então ali apareceu aqui na estrutura, eu tenho aqui a Susan, eu posso botar em ocultar. E aqui é a minha lateral, que realmente é uma peça. Como que ele já tem uma peça criada, se eu precisar de mais uma, eu não preciso fazer o procedimento novamente. Eu uso essa ferramenta aqui, que é de mover, que ela tem duas funções. Ou eu posso pegar a peça e movimentar. Então, se eu manter aqui na direção, ele mostra que está sendo movimentado na direção do eixo vermelho. Se eu teclar o CTRL uma vez, cliquei e soltei, não preciso ficar segurando, ele duplicou essa peça. Se eu quiser duplicar a peça já com uma medida específica, deixa eu dar Ctrl Z, eu pego a ferramenta, dou um clique aqui, movimento, dou um Ctrl e ponho o valor 1000 e Enter.
Então ele moveu essa peça 1 metro, 1000 milímetros. Eu posso medir aqui, que aí é dessa aresta aqui da interna com essa aresta externa. Se eu quisesse um vão de 1 metro, eu teria que considerar a espessura. Agora, se eu quiser fazer um tampo nessas duas laterais, eu vou usar novamente a ferramenta, né, da fita métrica. Eu posso fazer exatamente aqui, ou eu posso fazer passando um pouco, né? Então eu vou selecionar, você pode ver que ele pega já o ponto do meio, que o meio chama de mediano, que fica roxo. Seleciono, começo a arrastar, ele já vai aparecer essa linha verde, significa que ela está perpendicular à linha verde, que é esse eixo aqui, né? Que é esse eixo aqui. E eu posso colocar, por exemplo, 20 milímetros. Ele passou 20 milímetros para cá. E eu vou fazer isso em todos os lados, 20 milímetros. Pego aqui no mediano, puxo 20 milímetros. Pego essa lateral, puxo para cá e digito 20 milímetros, Enter. Agora tem uma linha guia passando 20 milímetros das duas peças, dessas duas laterais. Vou pegar novamente a ferramenta retângulo, vou pegar essa intersecção até essa intersecção, ele criou superfície, e agora essa peça vai ser diferente em relação à outra, né? Que a outra eu fiz a linha guia em relação à espessura, e agora eu vou fazer esse empurrar, puxar, pego a ferramenta, seleciono a superfície, arrasto o mouse um pouco para cima, digito 25, que é o valor da minha espessura, dou Enter. E agora ele criou esse tampo. Como da outra vez, ele ainda não é uma peça. Tanto é que se eu selecionar a ferramenta mover, eu não consigo duplicar essa peça. Olha o que acontece. Ela deforma. Eu estou movendo só uma superfície. E não é isso que a gente quer. Então, novamente, eu pego a ferramenta selecionar. Nesse caso, já vou dar os 3 cliques. Ele já selecionou tudo. Agora, botão direito, criar componente. E aqui vou dar o nome, por exemplo, de tampo. Criar. Aqui eu posso apagar as minhas guias, excluir as guias. E agora eu tenho uma lateral, a outra lateral e o tampo. Eu também tenho a opção de criar grupos. É usado, por exemplo, para gaveta. Eu crio todas as peças de uma gaveta e chamo essas peças de gaveta. Isso vai facilitar a montagem depois e, às vezes, utilizando ela em mais de um local do projeto. Vou pegar esse aqui, um exemplo simples, só para a gente entender a ferramenta. Que é, por exemplo, eu pego lateral, seleciono Ctrl e seleciono todas as peças, ou por aqui mesmo, seleciono aqui no próprio modelo, Ctrl, uma lateral e a outra lateral. Botão direito, eu vou em criar grupo, e aqui ele apareceu um grupo com todas as peças embaixo. Para mudar o nome do grupo, eu vou em botão direito, informações, identidade, e coloco um nome para ele. Posso chamar de mesa. Ele não tem o botão de OK, eu fecho direto, ele já mudou o nome. Agora, por exemplo, se eu quisesse representar mais uma mesa aqui, eu pego essa ferramenta de mover, seleciono, aqui ele já vai selecionar todo o grupo, dou um toquezinho no Ctrl e ponho 1500. Então, eu dupliquei toda a mesa, não precisava fazer selecionando cada peça. Isso ajuda bastante na utilização, por exemplo, de gavetas em um guarda-roupa. Então é uma forma bem simples de mostrar como funciona a ferramenta, pode ajudar bastante a gente começar o nosso projeto. São ferramentas de nível iniciante, mas que já pode ajudar a gente começar a fazer os nossos próprios projetos. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.